E a gente vai falar agora sobre meio ambiente, a gente vai falar também sobre ações da Semana do Meio Ambiente, que ocorreu na semana passada, mas toda uma programação especial que houve e que acaba se desenvolvendo durante todo o mês, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e que a Fundação do Meio Ambiente, através do Dr. Kayan Barentin, desenvolve na cidade de Barra Velha e também, né, impactando aqui o município, a região. E a Gabriela Klein, da Fundema, está com a gente para falar um pouco sobre essas ações, Gabriela, e como foi a participação, porque eu sei que vocês vão às escolas, vocês vão às instituições, vocês vão ao público externo para dar essa visibilidade daquilo que a Fundema faz. É mais ou menos por aí? Bom dia, Gabriela. Bom dia, Gilvan. Sim, é mais ou menos por aí. A gente tem diversos projetos que a gente desenvolve durante o ano inteiro, né? E nessa semana, né, que foi o Dia do Meio Ambiente, foi dia 5, a gente acaba intensificando, né, esses movimentos e até trazendo mais ações para a comunidade mesmo, né? Então a gente teve diversos eventos, foi 11 ações, né, nessa semana. Então, uma média de 2 atos por dia, então, Gabriel. Isso, teve dia que a gente fez até 3, né? Corrido, né? Acaba sendo corrido. Bem corrido. E muitas ações, assim, para a comunidade mesmo. Teve à noite, teve de manhã, de tarde, né? Todos os períodos. E o nosso foco ali foi na Casa de Palmito, né? No Centro Cultural Casa de Palmito, que é um lugar maravilhoso, né? E a gente tá ainda com exposição nas 2 primeiras semanas, né? A gente está com as exposições com destaques de ambientais de Barra Velha e região. Então tem vários expositores, não é só um. E tá lá até sábado, né? Para o pessoal conferir. Então teve algumas ações lá na Casa de Palmito, uma palestra da Defesa Civil, que foi bem interessante. Teve a roda de conversa de poluição plástica, inclusive, que é a temática desse ano, né? Que todo ano tem uma temática no Dia do Meio Ambiente. E a gente acaba pegando, porque é uma temática a nível mundial, né? Então a gente acaba pegando sempre essa temática para tratar aqui das ações locais, né? Então teve também uma roda de conversa com o pessoal da Ecolocal, né, que é daqui de Barra Velha. Que é uma referência, né, Gabriela, para o meio ambiente, né, para o trabalho deles. Exatamente, que é uma referência nacional, né, não é nem regional, é nacional. Então eles fazem várias ações e a gente queria valorizar, né. Justamente essa exposição que a gente colocou lá na Casa de Palmito é para valorizar o pessoal que faz atividades ambientais aqui na região. Então o pessoal ficou bem feliz, assim, né, com o convite e tá lá pra conferir. Inclusive, a gente tem doação de mudas também até sábado lá na Casa de Palmito. Ou seja, uma programação que ainda se estende. Isso, com certeza. Semana passada a gente teve também uma ação que é legal destacar já na segunda-feira, que foi a ação na Figueirinha. Que a gente foi lá, fez doação de mudas, foi com o nosso mascote do parque, né, o Biru, fez plantio em praça lá com a comunidade praticamente organizou assim sozinha, porque eles são bem engajados, né, então foi uma ação bem legal e a gente quer repetir, né, durante o ano também. Então, essa foi uma ação também que teve um destaque legal aí na semana. Isso, Gabriela, eu fico muito feliz em saber, porque justamente a gente executou aí, não profissionalmente, mas num grupo que eu participo no ano passado, também um evento de Natal, as crianças do Figueirinha, e quando você interage com essas comunidades, né, Gabriela, mais vulnerabilizadas, você também interage para desmistificar e para quebra de preconceitos, porque eu acredito que tem muita gente que não conhece, não entende a dinâmica de uma região mais vulnerável da sociedade. A Figueirinha precisa realmente de toda essa atenção. Gabriela, o Dr. Kayan tem me passado assim regularmente e queria que você também reforçasse isso, se possível, com relação você fez uma citação Parque Natural Municipal Caminho do Peabiru, né? Muita gente cobrando a finalização de obras decorrentes daquela situação toda da Operação Travessia, obras que foram paralisadas na cidade com relação àquela situação tão triste que o município viveu. Mas vocês ainda seguem à espera do Ministério Público, né, Gabriela? Porque como a empresa que desenvolvia aquela sede própria surgiu ali nas investigações da Operação Travessia, vocês por hora ainda não podem, vamos dizer assim, não podem agir para finalizar a obra e dar a sequência ao projeto Peabiru. Seria mais ou menos isso?
Referente ao centro de visitantes lá, né? Então, Aquele a obra... espaço específico. Isso, é daquele espaço. As atividades no parque, elas continuam, né? Essa parte de visitação. Porque tem a trilha normal. Exatamente. A gente fez um isolamento, assim, a gente não entra na área do centro de visitantes, a gente faz só a trilha, mas faz a trilha com os alunos, durante a semana, fez um evento para a comunidade também de trilha guiada, de manhã, para os funcionários da prefeitura, né? Então, a gente está ainda usando. Mas realmente a obra do centro de visitante, ela tá parada por decisão judicial, então a gente não pode mexer, né? E a gente está aguardando aí essa determinação. Enquanto a gente está aguardando, né, visto que a gente continua com um trabalho intenso ali, a gente sentiu essa necessidade de ter uma sede provisória, né? Então, hoje a gente vai, provavelmente aí final de julho, talvez agosto, ali a gente vai ter já implantada uma sede provisória, que é em frente ao parque, porque a gente não pode usar a área da obra, Sim. né? Então vai ser em frente ao parque, tem o terreno da Fundema ali. E daí vai ter bem menor, lógico, né? Mais para escritório, para dar esse suporte, para ter um sanitário, porque hoje em dia o pessoal vai lá, não tem, né? Um banheiro para quem quiser, né? Precisar ter essa necessidade. Então, a gente tem essa demanda aí, essa situação que vai ser atendido provisoriamente aí com essa sede. Então vai ficar um pouquinho melhor, né? Enquanto, porque a gente não tem prazo, né? A gente até pede ali prazo, previsão, mas infelizmente a gente não recebeu esse retorno. O Ministério Público é assim, ele fiscaliza, ele atua e tal, mas eu sempre questiono quem fiscaliza o Ministério Público e o Judiciário, porque é temerário que tanto tempo depois, aí uma opinião do Juvan, tá, gente? Tanto tempo depois da decorrência da Operação Travessia, as coisas continuam imobilizadas em vários aspectos aqui em Barra Velha por conta da tal investigação, né? E aí, infelizmente, é um problema sucedendo outro. Gabriela, ontem nós tivemos uma informação aqui, que está, inclusive, se der um tempinho, a gente vai repercutir hoje ainda no radar, a apreensão de 4 redes feiticeiras no litoral de Navegantes, feito pelo Instituto Ambiental de Navegantes, o IAN, que é o co-irmão, vamos dizer assim, da Fundema em âmbito municipal naquela cidade. E eu queria saber em Barra Velha, porque a rede feiticeira ela traz esse ônus ambiental, e ontem, inclusive, um dos melhores profissionais aí de fotografia da nossa região aqui, o Marcos Porto, ele fotografou a ação do Instituto Ambiental de Navegantes na operação e mostrou que não é só a tartaruga que estava presa nas redes apreendidas lá, mas também ciris, também peixes diversos e tal. E me parece que isso é uma demanda meio que de todo o litoral, né, Gabriela? Como é que vocês também fiscalizam isso e como é que está esse panorama em Barra Velha? Sobre essa fiscalização das redes, agora a gente tem essa embarcação, né, que foi adquirida recentemente, e a gente está fazendo mais fiscalizações, né, mais frequente do que antes, que a gente não tinha. Agora tem uma autonomia. Isso, aquele barco que o Fabiano da Luz encaminhou? Acredito que sim, eu não... Daquela emenda parlamentar, não foi aquela Isso, lancha, a emenda parlamentar. Vocês já estão operando com ela, então? Isso, daí a gente tem sempre o suporte aí dos bombeiros, né, para fazer o piloto, né, e muitas vezes da polícia também, então a gente pede suporte da Polícia Militar Ambiental, né, para fazer essas fiscalizações. Mas essa semana a gente foi também, né, a Fundema foi fazer uma fiscalização, pegar uma rede, não era feiticeira, e a gente está procurando. Quando se fala em rede irregular, não é só feiticeira, então, Gabriel. Não, pode ter outros tipos. Isso, não é só também o tipo da rede, é o local que está. Então, tem aí um local muito próximo da costa, não pode também colocar essa rede de espera. E o nosso principal aqui, foco, é a saída ali do rio, né? Então, ali na saída do rio não pode em nenhum momento colocar, nenhum período do ano, né, colocar qualquer tipo de rede. Ali no rio Itapocu, né? Então, porque é justamente passagem de animais, né? Então, tem que deixar livre para os animais passar. Então, a gente está mais constante aí. Eu acredito que ainda não tem como saber se tem um resultado, porque é muito recente, mas vai ao longo do tempo ter um resultado um pouco melhor aí para a nossa fauna local, né? Interessante, né, Gabriela? Imagino que em termos de
em termos de atuação, a Fundema ela meio que age como um agente regulador também, dialogando com o pescador, dialogando com o investidor, com o mercado imobiliário, com o investidor, claro, privado, também intermediando o município. Você falou ações na Casa de Palmito. A Casa de Palmito é muito próximo da lagoa, então dá essa proximidade e essa visibilidade para a Fundema que tem que estar realmente mediando situações também, né? Não só fiscalizando, mas prevenindo. E uma semana ambiental, ela também tem isso, né, Gabriela? Prevenção, né? Isso, exatamente. A educação ambiental, ela vem nesse sentido, né? De orientação, de prevenir, né? Que não se cometa infrações, crimes, né? Então, vem nesse sentido de orientação mesmo. Então, eu vejo, assim, que a parte da Fundema é principalmente orientar, né? Primeiro, sempre orientar. A gente nunca vai fiscalizar direto, né? Digamos, autuar direto, a não ser que tenha realmente uma constatação muito forte. Mas normalmente a gente faz essa orientação, né? A gente vê muito nesses casos de maus tratos, né? Ou até de alguma adaptação que precisa ali fazer, né? Para a questão dos animais, a gente faz essa orientação, né? Então a gente vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, orienta até quando a gente vê que realmente não dá mais, daí a gente vai acabar autuando. Né? Para finalizar, Gabriela, na sede da Fundema, vocês dispõem de mudas para doação permanentemente? Ou como é que é o programa? Como é que as pessoas fazem caso queiram? Legal, essa parte de mudas é bem procurado, assim, pela gente. Como a gente não tem um espaço tão grande, a gente não dispõe delas direto o ano inteiro lá. Normalmente, os 2 períodos que a gente tem muda direto lá é essa época do Dia do Meio Ambiente, então da semana ali, do mês de junho, a gente normalmente tem. Então, se passar lá, a gente vai ter alguma coisa. E na época do Dia da Árvore, né? Sim. Então, são os 2 períodos que a gente tem mais disponível. Mas se alguém quiser mudas, a gente consegue, assim, para pessoa física, uma quantidade, assim, pequena, assim, não vamos conseguir doar muitos, né? E para associações, escolas, a gente consegue daí doar bastante, porque daí é para atender mais gente, né? Então, é assim que a gente a demanda... funciona. Daí é só solicitar ali na Fundema. A gente sempre pede para solicitar por e-mail. Então, os e-mails lá que estão lá no site da Fundema, solicita quantidade para quando precisa, que a gente fornece. A gente tem em estoque, mas não ali na Fundema, né? Ok. Gabriela, pode vir mais vezes? Com certeza. A gente agradece então a Gabriela, junto aí toda a equipe da Fundema também, pelas explicações, pelas informações.